Bom, vamos falar um pouquinho da repercussão do atentado lá nas eleições dos Estados Unidos? Agora... A primeira pesquisa eleitoral realizada após o atentado contra Donald Trump indica um baixo impacto do ataque nos votos a favor do candidato republicano. Mas aponta que 80% dos eleitores dos Estados Unidos acreditam que o país está saindo do controle. O levantamento Ipsos Reuters, depois vamos pesquisar um pouco esse instituto, hein? Aponta que os americanos estão mais preocupados com a violência durante o contexto eleitoral. Ainda, segundo o estudo, Donald Trump e Joe Biden estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. O republicano aparece com 43% das intenções de voto, contra 41% do democrata. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos debater? Eu vou aceitar a pesquisa. Se ela pesquisa não tem elementos para contestá-la, vamos aceitar. Como vocês acham que vai se desenrolar as eleições dos Estados Unidos daqui até novembro, começando com um advogado eleitoral que trabalha com isso, Dr. Cristiano Vilela? Olha, Capês, primeiro a gente tem que analisar esses números com os óculos dos Estados Unidos. Não adianta a gente colocar os óculos do processo eleitoral brasileiro, que a realidade é totalmente diferente. Nas eleições americanas, você tem aquilo que praticamente é um bipartidarismo, vamos dizer assim, que são os dois partidos que protagonizam o sistema eleitoral norte-americano, e onde, em todas as disputas eleitorais, a diferença de um partido e de outro partido, ela é relativamente muito pequena. No Brasil, nós tivemos o caso recente agora envolvendo Lula e Bolsonaro, com 1,8% dos votos de diferença. Nossa, que coisa, foi empatado, foi muito próximo. Nos Estados Unidos isso é uma coisa normal, isso não chama atenção. Você vê que o último caso de uma vitória de cerca de 10 pontos percentuais que nós tivemos, aconteceu há mais de 40 anos atrás com o Ronald Reagan. Então, é algo... avalanche, não? Exato, é algo realmente que é fora da curva nos Estados Unidos. Eu, honestamente, em se tratando de um nome polêmico como Trump, Trump é uma pessoa que você ama ou odeia, né, de uma forma política, né? É algo que dificilmente Donald Trump vai ser um campeão de votos, no sentido de fazer 60% dos votos ou até mais que isso. Eu vejo que Donald Trump já vinha aparecendo à frente nas pesquisas, tanto numericamente quanto numa projeção em relação a delegados. Aliás, em relação à projeção de delegados, esse número é até um pouco mais significativo. Eu vejo que esse fato que aconteceu no último final de semana, ele vem sim a dar um alento maior, uma força maior à candidatura Trump, no sentido de demonstrar que os Estados Unidos precisam realmente de uma governabilidade mais forte, combate ao terrorismo, e no caso dos Estados Unidos a questão do terrorismo sim é muito forte, é muito pautada, de que Trump ele é um candidato com maior vigor físico, maior vigor de saúde para eventualmente fazer com que os Estados Unidos recuperem o seu protagonismo na esfera internacional. Então, eu vejo que a tendência é que Donald Trump ele venha nos próximos dias a começar a ter um pequeno aumento nas suas expectativas de voto. E, por outro lado, Joe Biden, ele é democrata e também, por isso, já atrairia uma forte rejeição de uma da parcela mais conservadora do eleitorado. No caso dele, há um aspecto especial, que é o fato de que a idade, as dificuldades que ele tem apresentado, realmente fazem com que aconteça um aspecto que também não existe no Brasil. No Brasil, o voto é obrigatório. O cidadão, ele vai na urna, pelo menos para votar contra. Nos Estados Unidos, você não tem o voto obrigatório. Então, se o candidato não empolga, se a vaca foi para o brejo, o sujeito ele não vai no dia da eleição, ele acaba não votando. E isso faz com que, muitas vezes, essa diferença entre os dois segmentos, que hoje, em termos de pesquisa, ela não é tão grande e não vai ser tão grande até o final, mas eu imagino que nas urnas essa diferença pode acabar ficando um pouco mais dilatada. Excelente análise, quer dizer, a manifestação de vontade na pesquisa não quer dizer que ele vai até a urna votar. Então é importante, eu queria ouvir o Krieger, só fazer um esclarecimento para o nosso espectador, o ouvinte, o telespectador. Na eleição dos Estados Unidos tem 50 estados votantes. E quem ganha a eleição num determinado estado
leva todos os delegados, são aqueles que irão confirmar o voto. Então, quem acaba votando são os delegados que representam cada estado. Então, nós temos ali na Câmara dos Deputados, tem 435 delegados, no Senado mais 100 delegados e o Distrito de Colômbia tem 3 delegados. Total são 538 delegados que votam. Então, claro, se você tem votos, se for ganhar a eleição na Califórnia, em Nova York e na Flórida, você vai levar um número muito mais de candidatos, de delegados, do que se, por exemplo, você for votado em Missouri, Iowa, Idaho, por exemplo. Muito bem. Então, são 538. Para ganhar a eleição, metade de 538 é 269. O candidato precisa ganhar a eleição em estados que totalizem para ele 270 delegados. Aí ele forma esta maioria. Muito interessante, Krieger, a colocação do nosso querido doutor e também professor Cristiano Vilela. A pesquisa não necessariamente reflete o que vai acontecer na urna, porque o voto é facultativo. Eu queria ver a sua análise, professor especialista em políticas públicas. Eu estou 100% de acordo. Eu acredito que existe um desafio agora até as eleições, quando a gente vai ver o resultado final. Mas o maior desafio agora é como vai ser os desdobramentos desse atentado que aconteceu agora, mas também outros fatores aí no cenário nacional e também internacional. Estou falando a respeito da questão econômica nos Estados Unidos, que tem sido realmente um desafio e tem sido o ponto de maior insegurança na questão e desafio ali de debate na definição do voto, justamente porque tanto Biden quanto Trump tiveram seus desafios, né? Trump justifica os seus desafios na questão econômica, embora tenha tido grandes êxitos pela questão da pandemia, e o Biden aí dizendo que não tem, que na verdade a economia americana está andando muito bem, obrigado, o que não é a realidade que os números mostram, né? Mas eu diria, Capês, que um dos grandes pontos que nós temos aí agora para entender como vai ser, é justamente como vai ficar o cenário geral político americano. Estava sendo construída uma imagem, e eu diria construído de forma muito intencional, de que o extremismo ou de que os aspectos negativos da política, da militância política, eles estavam concentrados em um só lado. Ou seja, a grande opinião fomentada aí por veículos da grande mídia é de que o extremista era o Trump. E tudo aquilo que era negativo, tóxico, intolerante, todos os fóbicos possíveis eram destinados somente à figura do Trump. Ou seja, quase que se tirasse o Trump de jogada, os Estados Unidos seria quase que um jardim do Éden ou um lugar muito melhor para se viver. E, na verdade, a gente está vendo que não. Esse que foi o alvo aí de toda a condenação, agora foi vítima de um atentado de justamente alguém que doou milhares de dólares nos últimos meses para a campanha do próprio Biden. Embora o atirador ele tenha tido, sim, uma filiação ao Partido Republicano no passado, ele tem um histórico de doações financeiras para o Partido Democrata, especialmente na campanha do Biden. Então, tirando essa polarização, no sentido de que o extremismo pertence a um lado, a uma chapa, como é que vai ficar o cenário político americano e como é que vão ficar também essas narrativas que sustentam boa parte do eleitorado do Biden? Se você conversa com pessoas nos Estados Unidos, você percebe que existe uma grande rejeição ao Trump. A rejeição ao Trump, talvez, ela é maior do que o apoio ao Biden. Eu diria que o Biden é um candidato que ele foi eleito por conta de pessoas que estavam rejeitando o Trump naquele momento, né? Então, essa rejeição, o Trump tem feito um trabalho muito positivo em reverter essa rejeição, mas fica aí a dúvida, como é que o Partido Democrata agora vai se sustentar diante do fato de que boa parte da sua narrativa já não pode mais ser baseada em fatos, já que o fato mostra que o extremismo está em ambos os lados e existe já um processo sendo montado, né, uma série de denúncias feitas por outros militantes ligados ao Partido Democrata também no planejar de atos terroristas como esse. Muito bem. E sem contar, Krieger, que nunca o mundo esteve, desde a crise dos mísseis de Cuba de 1962, nesse governo Biden, tão próximo a um conflito mundial e nuclear como no Biden, que parecia ser um pacifista. Se perguntar sobre o que vai acontecer com o TikTok, rapidamente, eu queria com o Guilherme Mendes e com o João Belucci. Ganha Trump ou ganha Biden?
Ganha Trump. Se ficar o Biden, ganha Trump, né? Muito bem. Eu acho que ganha o Trump também, mas com essa bem apertado, até porque nas eleições, como o Cristiano colocou, vem sendo bastante apertadas, é bem rara essa distância de 10 pontos. Agora o Trump, como foi colocado, ele tem esse voto anti-Trump, né, contra ele, porque assim como o Bolsonaro e Milei, ele é vítima de um assassinato de reputação constante pelo establishment. Muito bem.